Boa tarde, mulherada. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, bora lá. Vamos falar aí sobre como precificar o seu produto e o seu serviço do jeito correto. A gente vai falar, essa palestra está dividida em 4 tópicos, tá? A gente vai falar sobre comportamento financeiro, sobre os conceitos e as etapas da precificação. Trouxe algo bem detalhadinho aqui para vocês. O valor percebido pelo cliente, né? Porque todo mundo fala, você tem que vender o valor e não o preço, mas que diachos é isso, né? Como que a gente faz isso de fato? E vou falar um pouquinho com vocês sobre liberdade de escolha. Primeiro eu quero começar falando sobre o que é o dinheiro, né? Então, se a gente pegar aí conceitos básicos de economia, a gente tem essa definição aí de dinheiro, que é uma denominação genérica de meios de pagamento. O Google vai trazer algo bem similar também, falando, né, que é a moeda que a gente usa para comercializar. Mas quando perguntam para vocês o que é o dinheiro, o que vocês pensam em relação ao dinheiro? Eu gosto de um conceito que eu não sei nem de quem é a autoria, mas eu ouvi uma pessoa falar uma vez que dinheiro era energia de trabalho. E eu falei, nossa, faz muito sentido. E desde então, eu costumo trazer essa definição do dinheiro. O dinheiro, ele é a energia do nosso trabalho materializada. E sendo a energia do nosso trabalho materializada, por que será que a gente vincula o dinheiro com coisas negativas, né? Por que será que tem tantas crenças aí negativas em relação ao dinheiro? Eu vou fazer uma pergunta para vocês respondem com joinha para cima ou joinha para baixo, por favor. Quando vocês pensam aí na empresa de vocês, no negócio de vocês, o que vocês visualizam assim? Qual é o sentimento? Vocês sentem que o fluxo de caixa está tudo certo, que vocês estão vendendo o quanto vocês gostariam? Como é que está o faturamento? Joinha para cima ou joinha para baixo? Como é que está aí hoje? Joinha para baixo, certo? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, se a gente está falando que ele é a energia do nosso trabalho materializada, e se o dinheiro está joinha para baixo, já está significando aí que o sentimento em relação ao dinheiro ele não está muito positivo, né? Eu gosto de trazer um conceito também de um dos melhores livros que eu li, e é um livro que eu leio assim, todo ano eu leio esse livro, que é o livro Os Segredos da Mente Milionária, não sei se vocês já leram, e ele traz esse conceito, né? E os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos geram ações, e as nossas ações geram resultado. Então, se o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso sentimento em relação ao dinheiro, ele não está lá algo muito positivo, como é que vai estar aí a nossa ação? Como que a gente vai agir? Vocês vão encarar a situação financeira da empresa de vocês? Vocês vão olhar, vão analisar ou vai fugir? E aí, quando você foge, a gente não vai conseguir ter um resultado positivo, um resultado bom. Eu trago um conceito de uma árvore também, que é mais ou menos assim, né? Imagina uma árvore onde o seu pensamento fosse o solo dessa árvore, tá? Os seus sentimentos, eles fossem a raiz, né? Ele fosse a raiz dessa árvore. E aí você vai ter ação. Então, ação é o jeito que você está cultivando a sua árvore. Então, se você está regando, como você está nutrindo essa árvore. E o resultado são os frutos dessa árvore. Então, é parar para pensar na sua vida, até como pessoa física também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para entender se essa árvore está trazendo frutos ou se está uma árvore aí um pouquinho escassa, tá? E por que eu estou trazendo essa relação de crenças aí, essa relação de pensamento e sentimento em relação ao dinheiro com precificação? O que isso tem a ver com a precificação? Peraí. Imagina o seguinte, se você tem não tem um pensamento positivo em relação ao dinheiro, se você tem crenças de merecimento, por exemplo, não sente que, nossa, será que eu vou cobrar esse preço? Será que esse preço é justo? Será que vão me pagar? Então, se você tem esses sentimentos aí nutridos negativos em relação ao dinheiro, pode ser que você transfira isso para sua precificação. Pode ser que você não precifique o valor que você deveria precificar, o valor que o seu produto, que o seu serviço merece, né, ser cobrado e ser colocado no mercado, porque podem existir aí crenças de merecimento. Então essa é a relação, por isso que eu quis começar falando um pouquinho sobre essa questão de comportamento financeiro. A parte um pouquinho mais técnica aqui, para a gente falar sobre os conceitos e etapas da precificação,
é importante que a gente pense na estrutura financeira de uma empresa, tá? Então, para precificar, a gente sempre vai seguir essa linha aqui de raciocínio, essa estrutura. Então, a gente tem a receita de vendas, né? Então, você vendeu ali, é o seu faturamento. Aí, a gente deduz os impostos. A gente tem alguns custos variáveis, que quando você vende serviços, a sua hora, ela entra no custo variável. Aí, a gente tem custos variáveis de produto também. E a gente tem um indicador que ele é muito importante, que a gente chama de margem de contribuição. É um dos indicadores mais importantes, eu diria. Porque essa margem de contribuição, por que ela chama margem de contribuição? Porque é a margem que contribui para pagar as suas despesas fixas, tá? A gente tem os investimentos fixos também, que são cursos de capacitação, investimento em marketing e tal. E aí a gente chega no lucro, tá? Então, esse é o conceito de uma estrutura financeira de uma empresa, né? O conceito bem enxuto, mas a gente tem, lógico, várias coisas aí dentro das despesas fixas, mas essa é a linha, essa é a estrutura financeira de uma empresa, e a gente também considera essa estrutura para a gente fazer a precificação. Então, aqui são os conceitos, né? Então, só para os custos variáveis é aquilo que você só tem se você produz ou se você vender, senão você não vai ter. E quando a gente fala das despesas fixas, são gastos indiretos, né? Então, tipo, você tem, independente da sua produção ou da sua venda. E uma coisa muito importante é, faturamento não é lucro. Muita gente acaba falando sobre, eu faturei tanto esse mês. Quem aqui, acho que quem aqui já ouviu na internet a questão, já fiz 6 em 7 e eu estou fazendo tanto de faturamento em cursos, em produtos. Qual que será o lucro dessas operações? Então, essas pessoas, elas expõem tanto, né, o número falando de faturamento, mas faturamento ele não é lucro. Eu já fiz parte de alguns grupos de mentoria, grupos de mastermind no marketing digital. E, gente, a exposição de número de faturamento é a exposição que vende. Mas existem várias empresas que estão ali expondo o faturamento de 500 mil, mas o leva para casa é muito menor do que isso. Então, essa é uma coisa que eu gosto de frisar bastante. Faturamento não é lucro. Além dos conceitos, né, da estrutura financeira da empresa, é importante a gente considerar 3 indicadores. Esses 3 indicadores, eles te dão assim, um direcionamento para você saber o que você vai fazer no dia a dia. O primeiro é o percentual de despesas fixas, tá? Trouxe até o racional, pode tirar foto aí, trouxe até o racional de cálculo para vocês, porque é mais ou menos assim. Você precisa saber qual é o seu ponto de partida. Porque se você tem uma média de faturamento de 30 mil reais e você tem aí umas despesas e investimentos fixos de 9 mil, já considerando o seu Prolabore, né, considera o seu Prolabore dentro das despesas fixas, significa que você já abre o mês com 30% menos. Então, esse é o mínimo que você precisa vender. Você saber quais são as suas despesas fixas é muito importante para que você consiga saber, inclusive, qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, o mínimo que você tem que faturar e vender nesse cenário, a gente está falando aí de 9 mil reais. E aí, pensa nesse percentual, porque a gente vai usar, guarda esse percentual aqui, porque a gente vai usar no momento da precificação. Outra coisa também é o custo hora, principalmente para quem aí presta serviços. Normalmente, né, todo mundo aqui já foi CLT? E aí, qual é a linha de raciocínio? Eu fui 15 anos, gente. Trabalhei 15 anos numa mesma empresa. Qual que é a linha de raciocínio? Então você pega lá o seu salário, divide pela quantidade de horas e você tem essa cara de admiração. É a melanina, né, gente? A melanina, ela faz isso com a gente. E aí, normalmente, esse é o racional que a gente conhece, né? Todo mundo aqui tem Instagram, produz conteúdo nas redes sociais e tal. Se você trabalhasse numa empresa e tivesse um salário, né, fixo, CLT, a sua produção de conteúdo, ela estaria dentro da sua hora de trabalho. Mas a gente produz conteúdo gratuito. Quem é que está pagando pela sua hora de conteúdo gratuito? Você considera essa hora de conteúdo gratuito na sua precificação? Então, nesse cenário aqui,
e eu coloquei aí 100 horas trabalhadas no mês, por exemplo, se você dedica 30 horas no mês para a produção do seu conteúdo gratuito, você desconta essa quantidade de horas e você vai calcular o seu custo hora já desconsiderando essa produção de conteúdo gratuito. Porque alguém tem que pagar por isso. E não é você. Se você não precifica isso hoje, você está produzindo conteúdo gratuito e você está pagando a hora do seu conteúdo gratuito. Então é muito importante. E aí, assim, falando de Instagram, é super fácil ver, né? Lá em configurações você consegue ver a quantidade de horas que você passa, a média por dia e tal, para você começar a considerar isso na sua precificação. Só aqui, a gente tem uma diferença. Voltar aqui. A gente tem uma diferença aí de R$21 por hora trabalhada. Porque tem um tempo dedicado para a produção de conteúdo. Lucro em percentual. Por que eu gosto de trazer e de fazer a conta do lucro em percentual? A gente tem toda essa construção, né, para a gente chegar no lucro que eu já mostrei para vocês. Mas a gente precisa saber qual é o percentual de lucro que é um lucro aceitável para a empresa. E aí a gente faz isso para a empresa, mas a gente também faz na precificação individual dos produtos e dos serviços. E aí, eu não sei se... E para a gente calcular esse lucro percentual, você pega a linha de lucro lá, divide pela receita líquida e você chega no lucro em percentual. E por que eu estou trazendo isso para você? Qual é o parâmetro? Como você sabe se o seu lucro, que o lucro em percentual que você está tendo é um lucro ok ou não? Eu não sei se todo mundo já ouviu falar na taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, né? A taxa básica de juros da nossa economia. E para você saber se a sua empresa ela está rentabilizando de acordo com o mercado, de acordo com os aspectos macroeconômicos, é legal que você tenha essa taxa de referência. Porque a linha de raciocínio é mais ou menos assim. Suponhamos que você tenha um dinheiro para investir. Se você investir o seu dinheiro num investimento básico, você vai ter uma rentabilidade mínima de 13,75% ao ano hoje. Tá? Num investimento comum de renda fixa. Então você vai trabalhar, se dedicar, produzir, entregar e vai ter menos do que 13,75%? Se você colocasse o seu dinheiro e você sem fazer nada, você já teria isso? Então essa é o meu ponto de partida. Todas as vezes que eu vou analisar a minha precificação, eu vejo o lucro em percentual. Para saber, e aí, esse lucro está maior ou esse lucro está menor do que o indicador básico que a gente tem aqui na nossa economia? A taxa aqui atualiza a cada 45 dias. E é só dar um Google, taxa Selic hoje, que vocês vão saber aí qual que é a taxa Selic atual. E aí eu coloquei assim, qual é a mínima, né, meta mínima de lucro? Eu costumo trabalhar assim, o mínimo é a taxa Selic, então já arredondei para 14, a gente arredonda sempre para mais, né? E aí coloquei aí uma meta-alvo de 20% só para a gente construir um racional. Então, da mesma forma que a gente tem a estrutura financeira da empresa, a gente tem a estrutura financeira da precificação. Se você olha essa estrutura financeira da precificação, o que eu acrescentei aí? O percentual em despesas fixas, lembra dos 30%? Dos 30 mil, 9 mil, os 30%? E acrescentei o percentual de lucro. Se a gente imagina esse seguinte cenário, a gente tem assim, vamos supor que é uma terapeuta. Então, ela vai aí precificar a sua hora de atendimento a R$200. O que ela faz? Ela tira os impostos, eu considerei 6%. Aí, se tiver MEI, né? O MEI você considera, então, os impostos já nas despesas fixas, e ele não entra aqui na precificação. Você vai ter o seu preço líquido, que é preço de venda menos os impostos, e os seus custos variáveis. Nesse caso aqui, que a gente está considerando o serviço, o que eu coloquei? A hora. Já descontando a produção de conteúdo gratuita. E aí, a gente tem uma margem de contribuição. Essa margem de R$ 116,58 é o que sobra para pagar os custos fixos. E aí, vem uma outra questão assim que é uma grande viradinha de chave. Como que você inclui as despesas fixas na sua precificação individual? Como que você inclui isso hoje? Alguém tem uma ideia de como incluir? O que a gente faz? A gente pega aquele percentual. Porque se no seu montante, pensa sempre do macro para o micro,
Se no seu montante total, as suas despesas fixas representam 30% do seu faturamento, você vai fazer o mesmo na precificação individual. Então, quanto é 30% de 200, que é o seu faturamento aqui? A gente chega em R$60 e aí sim você tem o seu lucro. E quando você pega o seu lucro percentual nesse cenário, que é dividir essa linha final pela receita líquida, né, que é a receita menos os impostos, a gente chega nesse percentual de 30%. Nesse cenário, está acima da taxa Selic, está acima da meta de lucro mínima e está acima da meta de lucro ideal. Então, é esse o racional para a gente precificar, considerar todas as variáveis. E sim, tem que olhar o mercado, né? Não é só porque a gente constrói todo esse cenário, é importante a gente olhar o mercado, mas tomar uma decisão somente com base no mercado, por que é um erro, né? Porque você não sabe qual é a estrutura dessa empresa. Você não sabe nem se a pessoa sabe precificar. Porque precificação, eu sei que é um calcanhar de Aquiles aí de muita gente. Então, você nem sabe se o mercado está precificando corretamente. Aí você, né, tipo, vou utilizar o preço de mercado. Mas o preço de mercado, ele é o suficiente para pagar a sua estrutura? Porque se ele não for o suficiente, algum plano de ação precisa ser feito. Ou aumenta, né, criar estratégias para aumentar aí o seu faturamento, ou criar estratégias para reduzir os seus custos. Mas é importante analisar esse cenário dessa forma. Então, é assim que a gente faz para analisar, considerando todas as variáveis dentro da empresa e considerando também, olhando para fora, considerando aí o fator macroeconômico, como eu falei, trazendo a taxa Selic. De novo, faturamento não é lucro. E aí, a gente vem para essa questão, né? Qual a diferença de preço e valor e tal? Porque a gente escuta muito isso. Preço é o que você cobra, valor é que o cliente está percebendo. Mas como que a gente faz para o cliente perceber o valor, gente? Muitas vezes a pessoa acaba de chegar, eu uso muito as redes sociais, né? Eu comecei empreendendo já no online, então, além da minha produção de conteúdo, a pessoa acabou de chegar. Como é que a pessoa vai saber se o meu produto, se o meu serviço, ele tem valor ou ele não tem valor? E aí, eu acredito muito que a forma como a gente vende o nosso produto e o nosso serviço. E eu trouxe uma estrutura aqui para a gente pensar junto em promessas, né? E eu trouxe alguns exemplos, porque pensa no seguinte cenário. Normalmente, quando a gente vai descrever o nosso produto, vai vender alguma coisa, a gente foca na descrição, né? Porque o meu produto é isso, o meu produto sei lá, eu vendo curso de educação financeira, porque você vai aprender a investir, porque você vai receber uma planilha de Excel super boladona. Gente, a pessoa não quer saber disso. Só que a gente gosta tanto do que a gente vende que a gente quer detalhar nos mínimos detalhes que às vezes a gente até assusta e espanta o cliente. E eu aprendi uma definição de promessa, né? Promessa é aquilo, tipo, qual é a transformação que o seu produto e o seu serviço ele vai causar, né, na vida do seu cliente. Que ela é a junção dessas 4 etapas. Expressão de força, dores ou desejos. Porque o que acontece? A gente às vezes confunde. Então, existem dores e existem desejos. E a gente falar as duas coisas acaba confundindo o cliente. Então, se você vai trabalhar na dor, no que ele está perdendo em não ter, você foca na dor. Agora, se você quer falar sobre a transformação, sobre o que ele vai ganhar, você foca no desejo. Então, a promessa é a expressão de força, mais dores ou desejos, mais especificidade e quebra de objeção. Então, qual é a maior objeção que o seu produto, o seu serviço, que o seu cliente tem na compra do seu produto e do seu serviço? E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. Essa aqui é um exemplo meu, né? Então, vamos pensar, expressão de força, método financeiro definitivo. Mais dores ou desejos para você demitir o seu chefe. É um desejo? Especificidade em 5 passos. Quebra de objeção, mesmo que você tenha construído uma carreira na CLT. Então, eu não estou falando para ela que ela vai aprender planilha, eu não estou falando para ela que ela vai... Enfim, eu não estou falando para ela o que ela vai ter. Mas o que ela quer? Ela quer demitir o chefe. Se eu virar para ela e falar assim, olha, eu vou fazer você demitir o seu chefe, concorda que ela já começa a ver um valor diferente na minha prestação de serviços? Por exemplo...
uma cabeleireira. A fórmula secreta para você manter os seus cachos definidos diariamente, mesmo que você não tenha tempo. Qual é a objeção de uma crespa, de uma cacheada? Eu não tenho tempo para cuidar do cabelo, para definir o cabelo, e de repente eu estou o dia inteiro de afro puff para cima. Entende? Então, né, a gente já mexe uma boina, um turbante, né? Então, como que você vende o seu produto e o seu serviço de uma forma que você consiga colocar o valor naquilo que você está oferecendo? Um exemplo aí de brigadeiro. O remédio infalível para a cura imediata da TPM, mesmo que você já tenha tentado de tudo. São exemplos, né? E aí, trouxe mais um aqui de terapia. O protocolo único para vencer a procrastinação em X meses, mesmo que você não saiba como começar a tirar os seus projetos do papel. Então, para a gente falar de valor, sim, a gente precisa pensar em diferencial. E, às vezes, a gente encontrar o nosso diferencial precisa de um tempo, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue saber, nossa, é exatamente aqui que eu estou me diferenciando do meu concorrente, da minha concorrência. Então, se você não consegue ainda pensar... Porque, vamos combinar, atendimento não é diferencial, né? O meu atendimento não é diferencial. Então, eu sei que é difícil a gente pensar no diferencial quando a gente vai fazer a precificação, quando a gente vai vender, quando a gente vai falar para as nossas clientes. Mas então, se você não consegue pensar no diferencial, pega essa regrinha aqui, sabe? Tipo, soma essas coisas e pensa, como que você pode gerar desejo para as pessoas? Como que você faz com que elas olhem para aquilo e falem, tá aí, é isso que eu quero. E aí, eu quero falar uma coisa, né? Que a gente fala muito sobre liberdade financeira. E eu descobri que a liberdade financeira, ela não é o fim, ela é o meio do caminho, né? E sem romance, tá? As pessoas, assim, eu tenho uma definição diferente para liberdade financeira. Tem algumas pessoas que falam de liberdade financeira como se fosse viver de renda, etc. Eu chamo isso de independência mesmo. Independência financeira sobre viver de renda. Qual é a definição que eu trago para liberdade financeira? Você tem um guarda-chuva financeiro, porque eu não chamo reserva de emergência, eu chamo de guarda-chuva financeiro. Já para a gente não ficar associando dinheiro a coisas negativas, tá? Então, guarda-chuva financeiro é sua proteção, tá? Se chover, se garoar, se cair uma tempestade, você não vai se molhar tanto assim. E na liberdade financeira, é aquele momento que você tem um guarda-chuva financeiro ali de 6 meses, você tem um salário bem acima das suas despesas, do seu custo de vida. Você não precisa ficar fazendo conta se te chamarem para sair, se te chamarem para viajar, se te chamarem para qualquer coisa. Eu chamo isso de liberdade financeira. E eu, na CLT, eu trabalhei 15 anos, como eu falei, na mesma empresa, né? Entrei como estagiária, eu fiz carreira numa empresa. E depois de 13 anos eu cheguei ao cargo que eu queria, que era o cargo de gerência, né? Então, fiquei um tempão, entrei como bolsista, tá? Eu fiz Educafro, consegui uma bolsa de 80%, comecei estagiando nessa empresa e cheguei ao cargo de gerência. Quando eu cheguei no cargo de gerência, eu adoeci. Mas eu não adoeci porque eu não gostava do trabalho. Aliás, né, 13 anos numa empresa, por favor, né? Se você não gostar... eu adoeci porque, na minha passagem, eu tive um chefe racista. Mas aquele tipo de chefe racista que você não consegue dizer que ele é racista, porque só a gente sabe. E o que aconteceu? Eu adoeci nesse processo. E eu tinha liberdade financeira. Só que eu não tinha liberdade de escolha. Por quê? Naquele momento, eu me vi e falei, eu quero abrir um negócio. Eu não quero mais... eu não vou mais ter um chefe racista. Só que naquele momento não tinha guarda-chuva financeiro suficiente para abrir um negócio. Eu tinha uma guarda-chuva financeiro suficiente para quem trabalhava na CLT. E eu não tive liberdade de escolha. Eu passei um tempo ali até eu conseguir sair, porque eu não tinha grana suficiente para me demitir do meu chefe. E qual é o ponto aqui? É o guarda-chuva financeiro. Porque naquele momento eu falei, caramba, se eu tivesse um guarda-chuva financeiro maior, na época eu não chamava assim ainda, né? Eu comecei a chamar assim depois que eu me tornei educadora financeira. E aí eu parei para pensar. E o ponto é, sua empresa tem um guarda-chuva financeiro?
Porque quando a gente fala de demitir chefe, a gente também pode falar de demitir cliente. Porque tem os clientes que a gente não quer atender. Só que se a gente não tem um guarda-chuva financeiro na nossa empresa, como que a gente demite? Como que a gente escolhe para quem a gente quer vender? Então, por isso que eu falo, a liberdade que eu foco hoje é na liberdade de escolha. A liberdade financeira ela é um meio do caminho, mas no final o que eu quero mesmo é ter liberdade de escolha. Para eu escolher os eventos que eu quero estar e que eu não quero estar, para eu escolher os clientes que eu quero atender e que eu não quero atender, para eu não ter que baixar o meu preço, porque a pessoa ela não está vendo o valor que o meu serviço, que a minha prestação de serviços tem. Então eu também convido vocês para pensar nesse conceito aqui. Agora que a gente já conversou sobre despesas fixas e tal, qual é o valor das suas despesas, das despesas fixas da sua empresa, incluindo o seu Prolabore? E quantos meses de despesas fixas você tem hoje? A gente teve aí, infelizmente, né, exemplo da pandemia e tal, que muitas empresas fecharam porque não tinha um tempo para a empresa se manter de portas abertas. Então, esse convite aqui, ele é bem sério e é para a gente, sabe, pensar em como que cria uma estrutura dentro da empresa e como é que faz para ir investindo um pouquinho, sabe, que seja para construir o seu guarda-chuva financeiro, para que você consiga aí deixar suas empresas de portas abertas, né? Então, a pergunta é, quantos meses essa empresa consegue ficar de porta aberta se você não vender durante um mês? Se você não vender durante 2 meses? Porque é sobre liberdade de escolha. Faturamento não é lucro, né, bebê? E, oi, gente, eu acelerei aqui demais. Espera. Ele não vai voltar mais? Na verdade, eu quero dar um presente para vocês, tá? Obrigada. E para dar um presente para vocês, outra coisa, né, gente? Pensar sempre no equilíbrio, né? Porque o equilíbrio de dar e receber. Porque a gente, às vezes, e principalmente no começo da carreira empreendedora, e eu me considero no começo, né, gente? Eu tenho 2 anos de empresa. Tipo, a minha trajetória profissional ela foi construída num ambiente corporativo. Mas a gente pensar nessa energia de troca, né? Porque às vezes a gente quer ficar dando mundo pro cliente e tal, e as coisas, as relações, elas não ficam equilibradas. Primeiro, quero agradecer também a sua fala e te parabenizar, principalmente por um ponto que você trouxe que eu acho que é fundamental, é muito importante, essa questão da gente aliar a nossa trajetória profissional, seja como empreendedora, CLT, com a nossa saúde mental e emocional. E a sua fala sobre demitir clientes é extremamente importante. Eu demorei um tempo para aprender isso, um tempo que me causou saúde emocional. E a minha pergunta é o seguinte, muitas pessoas, muitas de nós, com certeza não começamos a empreender por paixão, por escolha, foi na pancadaria mesmo. O mundo estava caindo e a gente precisava fazer dinheiro e começamos a empreender. E aí, de repente, quando a gente para e olha, meu Deus, que zona, né? Eu não sei de quem que é o dinheiro, é meu, é da empresa, de quem que é? E aí a minha maior dúvida é essa, como que começa a arrumar, colocar ordem nesse coreto? Por onde que começa? Para começar a separar a pessoa física da pessoa jurídica, você precisa entender muito bem a sua pessoa física. Porque para você definir o seu Prolabore, você precisa saber qual que é o seu custo de vida pessoal. Né? E muitas vezes as pessoas, parece bobeira, mas muitas vezes as pessoas não têm aquele total número ali na cabeça. Então, mapear as suas despesas da pessoa física, tá? E aí tem um conceito que eu gosto de usar bastante, que eu chamo de... não é da minha autoria, esqueci o nome do professor, é um professor da FGV, Fábio Galo. Que ele fala assim, ABCD. Então, você pega as suas despesas da pessoa física e categoriza em ABCD. Então, o que é alimentar, o que é básico, o que é conforto, o que é desnecessário. Alimentar é alimentação ali do dia a dia. O B é o básico, tipo, que você não tem como deixar de pagar a luz, etc. Conforto é aquilo que eleva a sua qualidade de vida, mas não que você precise daquilo para viver. Tipo isso. E a gente tem o D do desnecessário. Tá? Depois que você mapear, porque assim, às vezes vai acontecer sim da gente enxugar a nossa pessoa física para dar um gás aí na nossa pessoa jurídica.
E aí, depois que você faz esse mapeamento, você faz o seu ABCD, vê o que você pode fazer, renegociar com fatura com celular, sabe? Com operadora e tal. Você vai saber exatamente qual o custo que a sua pessoa física tem. E aí, esse é um número que você vai incluir no faturamento da sua empresa. Então, assim, nas despesas fixas, desculpa, da sua empresa. E esse vai ser o seu ponto de partida, né? O seu ponto de partida inicial, ele é o seu Prolabore mais as outras despesas fixas. Então, para começar, a sua pessoa física ela precisa estar organizada. Tá? Então, é isso que eu digo. E aí é entender, beleza, então eu tenho que tirar aqui um Prolabore mensal de tanto. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí a gente vai para a jurídica. O que eu tenho que fazer? Qual a estratégia de venda que eu tenho que criar para conseguir ter esse Prolabore mínimo, para que você não fique tirando dinheiro da empresa toda hora. Porque a falta de conhecimento da pessoa física faz isso. Você não conhece bem a pessoa física, faturou, vou lá e peguei. Não, eu preciso de tanto. São 3 mil reais, são 3 mil reais. Não são 4 e não são 2. Então, é assim que eu faço. Nossa, meu Deus, muito obrigada. A gente tinha tempo para mais uma, mas não temos mais. E Mila, novamente, muito obrigada. Gente, por favor, vamos lá. Obrigada. Não deixem de seguir as redes sociais, de ganhar esse presente incrível que ela deu, hein?